faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando já para o nosso encontro. Hoje nós teremos uma palestra com o nosso amigo Robson Martins, lá do Ivone. E eu gostaria de chamar a vocês agora para a gente fazer a nossa prece inicial, relembrando a todos que quem puder deixar o celular somente nessa live, deixar um pouquinho de lado o WhatsApp, Facebook, ficar somente se concentrando nesse momento. Se possível, peguem água, que nós faremos, no final pediremos a espiritualidade para fluidificar essas águas. E também quem puder, quem tiver fone de ouvido para ouvir melhor o nosso áudio, eu peço que possa usar, tá bom? Então, gostaria de convidar a todos a fechar os olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em seu nome, onde Ele também está, nos corações de cada um. Agradecendo a Ele pela possibilidade de, através da tecnologia, podermos estudar o seu Evangelho, podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. E te pedimos, Mestre, que o Senhor possa nos iluminar, nos intuir também o nosso palestrante, nos ajudando para levarmos da melhor forma possível a sua palavra, o seu Evangelho, as palavras que as pessoas tanto estão procurando nesse momento atual. Que cada um possa sair daqui um pouco mais reconfortado e que cada um possa sair daqui um pouco melhor. Que assim seja. Agora eu vou fazer a leitura que a gente sempre faz antes da palestra. E o nosso tema de hoje é Vitória Maior. Eu vou olhar aqui para o lado porque eu estou olhando no computador, tá bom? Quiseste algum amigo que dividisse contigo as tristezas e realizações, mas tuas horas são marcadas de solidão. Sonhaste com um filho saudável que preenchesse teus dias com alegria pura, mas a criança que trazes nos braços padece dolorosa provação, aninhando em teu colo o corpo frágil e atormentado. Ansiaste pelo noivo compreensivo que te concretizasse os ideais de vida, mas o companheiro que partilha de teus passos está crivado de enganos e ilusões, exigindo-te doses generosas de tolerância e abnegação. Desejaste a família solidária e equilibrada que te sustentasse o coração nos momentos difíceis, mas teus parentes entregam-se a desatinos, compelindo-te ao sacrifício e devotamento. Esperaste a cura da enfermidade, que te aflige as noites de insônia, mas a dor e a limitação te torturam com frequência. Aguardaste a situação confortável e fácil, por merecimento de teu trabalho e dedicação, mas as dificuldades persistem, arrojando-te as preocupações e incertezas. Planejaste o futuro risonho da realização profissional, mas obstáculos desviam-te do caminho do sucesso, arrancando-te lágrimas e desconsolo. Lutaste por vitórias, reconhecimento e paz, mas tuas batalhas terminam em fracassos, indiferença e atribulações. Diante do sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita de que plantaste ontem em existências desperdiçadas no erro. Persevera no trabalho digno e entrega-te à inspiração de Jesus.
na certeza de que a aflição que te pesa nos ombros é, na verdade, a cruz redentora que há de te conduzir à vitória maior na vida eterna, onde encontrarás a verdadeira felicidade. Essa mensagem, ela é do Espírito André Luiz, psicografada por Antônio Badu e Filho, no livro Vivendo o Evangelho. Uma mensagem muito reflexiva, né, que nós podemos pensar um pouquinho que todas as aflições que nós temos, que estamos passando, é resultado daquilo que nós já passamos em existências anteriores, é resultado daquilo que nós já fizemos nessa existência também. E há sempre um planejamento maior, né? Então, nós devemos sempre lembrar que Jesus está nos guiando. E hoje, com a palestra Ante aos Tempos Difíceis, eu vou chamar aqui o nosso amigo Robson conosco. Vou chamá-lo, ele é trabalhador do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Ele é evangelizador da juventude. Entrando aqui. Tá me ouvindo, Robson? Estou sim. Você está me ouvindo também? Boa noite. Tô te ouvindo, só não tô te vendo ainda. Ah, tudo bem. Acho que ainda tá conectando. Eu estou te olhando. E o Robson também, ele é trabalhador da FEMAR, trabalha na comunicação da FEMAR, trabalha também no Departamento de Infância e Juventude, é palestrante, já deu algumas palestras lá no nosso centro e em vários outros locais, em vários outros centros espíritas. E hoje ele está vindo aqui para falar um pouquinho conosco. Robson, acho que a conexão não está muito boa. Eu vou excluir... Eu tô te vendo normal. Eu tô vendo e te ouvindo muito bem. Eu gostaria de perguntar, então, às pessoas que estão conosco, você está conseguindo ver o Robson, Luciana, mais alguém? Vocês estão conseguindo ver o Robson? Eu não estou conseguindo ver. Você pode me falar, Luciana, se você está conseguindo olhar o Robson? Ou alguém? Não. Luciana também não está vendo. Ninguém está vendo, Robson. Então, eu vou cancelar e vou te chamar novamente, tá certo? Tá Para ok. ver se fica melhor. Tá bom. Vou remover e vou incluir novamente aqui, ver se eu consigo incluir o Robson. Para ver se fica melhor a conexão com ele, para ele falar conosco. Eu não estava conseguindo ver o Robson também, só ele que estava me vendo. Por isso que eu tô solicitando aqui novamente para ver se fica melhor a conexão com ele. Para todos poderem ver, né? Vamos ver aqui se conecta direitinho. A gente está aguardando, Robson. Hoje nós estamos com a palestra do Robson. O tema é Ante aos Tempos Difíceis. Uma palestra muito necessária para os dias atuais. Estamos todos ansiosos aqui para poder falar com o Robson. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui com ele. Estamos aguardando o Robson. Oh, não. Deixa eu tentar aqui. Já adicionei, Robson. Vamos ver se conecta agora. Tô te olhando, normal. Eu tô te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu tô te olhando, te ouvindo e me vendo também. Ai, meu Deus. Alguma coisa aí no teu Instagram, porque no meu tá normal. Mas as pessoas não estão vendo você. Ó, eu tô vendo a Luciana dizendo aqui ainda não. Aham. Eu estou só te ouvindo. E agora? Ó, só tá aparecendo eu. Fica tipo conectando. Porque pra ti eu tô te olhando, normal. Eu tô te vendo e tô me vendo ao mesmo tempo. Será? Eu acho que tá conectando. Eu acredito que seja a internet que tá conectando. Que o meu foi rápido. Tá conectando a tua imagem ainda. A gente tá só te ouvindo.
Aí tá tipo uma bolinha rodando. O meu já teve essa bolinha rodando e já tá normal. Então, a gente começa, espera aparecer ou como é que é? Pois é, eu queria te ver, né? Queria que todo mundo conseguisse te olhar. Pois é, seria bom, né? Seria melhor, porque só te ouvindo vai ficar um pouco estranho. Realmente, concordo. Vamos só esperar um pouquinho para ver se. Ó, pede para ele sair do perfil dele e ao entrar ele solicita participar do vídeo. Então tá, vou fazer isso então. Então tá, sai do teu perfil, tudo e depois volta. Então, enquanto isso, eu acho que vocês ouviram, né, a mensagem que eu estava falando. Eu não sei se todo mundo aqui estava conectado já na hora da mensagem. E o tema da mensagem é Vitória Maior. E nessa mensagem ele fala sobre os diversos tipos de provações, né, que nós podemos passar, que muitos estão passando, e qual a melhor forma de passar por esse momento, né? Eu achei muito importante ele falar sobre a questão não te revoltes, né? Agora sim! Ah! Obrigada, Ítalo, pela dica. Foi a primeira vez que eu... Obrigado a dica que aconteceu isso, é. Eu estava vendo aqui normal. Então, Ah, eu já, desde já, boa noite a todos. boa noite. E Jesus nos fortaleça, derrame sobre nós o seu amor, a sua paz, a sua misericórdia. E o tema proposto para esta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos, os tempos que nós estamos passando, né? Tempos difíceis de pandemia. Então nós podemos observar que o mundo se encontra numa era pandêmica, né? E que nesse período nós nos encontramos fragilizados. Essa pandemia ela nos traz justamente a nossa fragilidade, né? É uma realidade perturbadora que a gente não quer viver. Então surge o pânico, surge o medo exacerbado, né? O medo de perder a vida. E muitos de nós ficamos nessa situação de medo, panificado com as coisas que estão acontecendo. E é um período difícil porque nós temos uma relação tão boa com as pessoas, com os amigos, com os nossos entes queridos. E de acordo com o que acontece, com o que está acontecendo, nós vemos vários irmãos nossos, familiares, amigos, pessoas conhecidas, né? Pessoas que têm uma certa fama, né, na vida, indo embora, voltando para o plano espiritual. E isso nos torna, nos faz ficar com medo, nos faz entrar em pânico. Mas Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, diz que as alterações que nós estamos observando são de natureza moral, né, que nos convida a uma mudança de comportamento para melhor, alterando os nossos hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas de justiça e do dever, da ordem e do amor. Então, a pandemia do Covid-19, ela vem para que possamos um pouco refletir a vida que nós estamos levando. Será que é necessário para nós essa vida tão atribulada que nós vivemos? Será que é necessário para nós essa correria do dia a dia que nós passamos, que chegamos a não observar aqueles que estão em nossa volta, em nosso entorno, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos entes queridos? Então, como disse nossa amiga, que também é palestrante, a Aimee, é necessário que Deus tenha colocado em nossas vidas um muro, onde nós, nessa correria, nos defrontamos com esse muro. E muitas vezes a gente cai. E com essa queda, nos traz a dor.
E essa dor faz com que a gente pare um pouco para pensar, para refletir. Por que eu estou sentindo essa dor? Por que essa dor é necessária para a minha vida? Por que é necessário passar por ela? Então nós revelamos, o indivíduo revela dificuldade em administrar isso, administrar essas nossas imperfeições, as nossas más tendências, o nosso condicionamento comportamental. Então, quando nós nos vemos diante de uma pandemia, quando nós nos vemos diante de algo que pode acarretar em nós a finalização de nossa própria vida e da vida daquele que nós conhecemos, nós ficamos, é um impacto muito grande para nós. E nós ficamos temerosos. Mas há aqueles que ainda não perceberam este muro, ainda não se certificaram da queda que estão tendo nesse momento de viver nessa vida, né, de agonia, de sofrimento. Kardec, tentando compreender as razões por quais nós, a humanidade, vez outra é visitada por epidemias e outros transtornos que abalam as estruturas físicas, orgânicas e psíquicas, indagou a espiritualidade sobre esse determinado assunto. Então, as pandemias não são de agora. Elas já aconteceram em diversos momentos das nossas vidas. E Kardec, no período em que ele estava conosco, também aconteceu uma pandemia. E ele, preocupado com o que estava acontecendo, ele questiona a espiritualidade maior em relação, né, às nossas escolhas de prova, aos nossos flagelos, né? E aí, na questão 258, relacionado à escolha de prova, ele faz a seguinte questão: quando na reticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão de que ele sucederá no curso da vida terrena, ou seja, quando nós estamos lá no plano espiritual, né, quando nós voltamos para o plano físico, será que nós temos a consciência e a previsão daquilo que vai suceder no decorrer da nossa evolução? Então, muitos de nós perguntamos, por que nós sofremos? Então, na resposta que a espiritualidade dá a Kardec a essa questão 258, ele fala, nós mesmos, nós próprios, escolhemos o gênero de prova, porque temos que passar. E nisso, né, consiste o nosso livre-arbítrio. Ainda há pouco, no estudo da evangelização da juventude, uma jovem questionou se a gente tem que passar por isso. É uma necessidade que todos nós temos que passar. Né? Vai de acordo com aquilo que foi conectado para que nós passássemos nessa existência terrena, né? Colocado como uma prova que muitos de nós escolhemos aquilo que nós queremos passar. É nos dada essa oportunidade. Muitos vêm por imposição de Deus, passar por determinada prova, por determinada expiação. Mas muitos de nós temos o direito de escolher e se provavelmente é dado a nós, né, como passar por esta prova que nós escolhemos. Então, muitos de nós pedimos para passar pela prova da riqueza, pedimos para passar pela prova da pobreza, pedimos para vir com alguma deficiência física, passar por alguma dificuldade, para aquilo que a nossa querida amiga Itamara falou ainda há pouco. Está me ouvindo, Robson? Né? Estou. Só um comentáriozinho que eu queria fazer, sem querer atrapalhar teu raciocínio. Mas é só também lembrando que essas provas que nós mesmos escolhemos são sempre com o objetivo de melhoramento, né? De melhoramento e de evolução do nosso espírito. Então a gente, por exemplo, escolhe uma prova da riqueza porque eu ainda estou muito egoísta, ou eu ainda tenho avareza, meu espírito ainda é assim, então eu ainda preciso melhorar em preciso melhorar algo específico. Então, você adiantou o que eu ia falar, mas tudo bem. Porque eu fiquei... porque nós temos
esse merecimento de pedir, escolher aquilo que nós queremos passar, mas justamente o que Tamara falou, para o nosso melhoramento. Então, lá na questão ainda seguinte, da 258, na 258A, que Kardec codifica, diz, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a espiritualidade responde a Kardec, nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhes torna o futuro, se lhe acham assim o caminho do bem ou o caminho do mal. Então veja que a espiritualidade fala que nada ocorre sem a permissão de Deus. Então nós nos questionamos, essa Covid foi algo que o homem criou, algo que veio lá da China, foi criado pelo homem para que alguma coisa aconteceu e aí escapou, e aí veio a contaminar todos que estavam no laboratório, todos que estavam na China, e vem trazendo da China para chegar até aqui o Brasil, o resto do mundo. A resposta está bem aí. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Uma folha sequer cai de uma árvore sem que Deus a permita que ela caia. Então, é um movimento que Deus nos coloca para que a gente pare para observar a nós mesmos, aquilo que nós estamos fazendo, a nossa vida. E aí, seguindo em frente, um pouco mais lá na frente, lá na questão 728, que fala sobre a destruição necessária e a destruição abusiva, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é a lei da natureza a destruição? E a espiritualidade responde a Kardec, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Percebam que nesse tempo pandêmico que nós estamos vivendo, como as coisas estão mudando. As pessoas estão se tornando mais fraternas. Nós estamos mais próximos daquele que amamos. Na nossa vida corriqueira, do trabalho, da labuta de sair para trabalhar, das coisas que a gente tem que fazer, das vontades que nós temos, em algum momento paramos para olhar aquele que está do nosso lado. E agora, nesse período que nós estamos passando, estamos mais cuidando dos nossos pais, mais cuidando dos nossos filhos, trabalhando a nossa transformação moral, porque a gente está condicionado a ficar em casa. Não poder ainda sair para trabalhar, para fazer aquelas nossas vontades, aquilo que a gente quer fazer. Ir para uma festa, ir para uma praia, sair com os amigos, né? Vivendo uma vida material como nós estávamos vivendo. Agora não, nós estamos num momento de introspecção, um momento que paramos para observar aquilo que está ao nosso redor. A partir do momento que aconteceu a pandemia até hoje, nós observamos que a camada de ozônio diminuiu. Os pássaros estão cada vez mais cantarolando porque estão estão fora da poluição. A gente observa mais o nosso ente querido, a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa filha. A gente tem mais tempo para a nossa família. A gente tem mais tempo para fazer as nossas próprias coisas. Então é um momento de transformação, de renovação dos seres vivos. Nada mais passa do que um momento de transformação. Todos nós estamos passando por este momento de transformação. Então Deus cria um movimento para que a humanidade progrida mais rápido. E lá na questão 737, Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a espiritualidade responde a Kardec, para fazê-lo progredir
mais depressa. Ele disse, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, esses são os resultados que nós estamos apreciando nesse momento. A observância da natureza, a observância dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. É claro que toda mudança, todo processo de transformação, ela vem às vezes com uma dor. Ela vem com algo que nos faz ficar tristes, porque nós não queremos que nossos entes queridos padeçam, pereçam, né? Que ceifam suas vidas, os nossos familiares, os nossos amigos. Ficamos com medo de sair na porta e encontrar alguém infectado e nos infectar. Né? Mas isso que acontece é para que a própria espiritualidade diz que ela progredir mais depressa. Porque é o momento em que você vai trabalhar a si mesmo, você vai se encontrar, vai trabalhar o autoconhecimento. Por que eu estou com este medo? Por que eu estou com esse sentimento de sofrimento? Por que eu estou nessa condição de um medo excessivo, que eu não posso sair? Se alguém está gripado, já está com Covid, hoje a gente não pode pegar uma gripezinha, um resfriado. Porque a gente pega um resfriado, está com Covid. Não é? Até quem tem sinusite, que espirra muito. Só eu, no meu caso. Conceito já. Então, essas subversões são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. E para que se realize em alguns anos o que seria em séculos. Então, a humanidade irá progredir, daqui a séculos Deus faz um movimento para que ela progrida mais rápido. Por isso vem os flagelos destruidores, os terremotos, né, os tsunamis. Então, tudo isso é um movimento que a Terra está passando. Né? E os terremotos, os tsunamis, são coisas da natureza, são naturais. A Terra também passa por um processo de transformação, assim como outros mundos passam por processo de transformação. E agora chegou o nosso momento. Não só mais o planeta Terra em si, mas os seus habitantes. Aqueles que Jesus diz lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, todos nós que começarmos a trabalhar o nosso autoconhecimento, e nos tornarmos mansos e pacíficos, seremos os herdeiros desta terra. Continuaremos aqui, trabalhando em prol daqueles que estão indo. Né? Então, aquele que está indo, mais tarde voltarão. E nós que aqui ficarmos, estamos no processo de aprendizado para ajudá-los mais lá na frente. Então, Deus faz esse movimento para que isso ocorra entre nós. Então, lá na questão 738, a espiritualidade diz assim: Deus deu a cada um os meios de progredir. Então, a cada um de nós é dado o meio de progredir. No conhecimento do bem e no conhecimento do mal. O homem, porém, não aproveita esses meios. Então, nós não aproveitamos esses meios. A nós é dado o conhecimento, o meio, né, de progredir, de conhecer o que é o bem e o que é o mal. Mas nós não aproveitamos esse meio que é dado, principalmente para ir para o bem. Necessário, portanto, se torna, né, que nós passemos por dificuldades para que a gente comece a sentir as nossas fraquezas. E no processo de autoconhecimento, no processo em que eu vou trabalhar a mim mesmo, eu vou começar a encontrar em mim aquilo que é necessário para que eu melhore. Quem de nós, nesse momento que estamos passando, não paramos para observar o nosso filho acordando de manhã e dizendo: bom dia, pai, bom dia, mãe? Porque nas atribulações do nosso cotidiano,
Nós saímos para o trabalho e não vemos nem nosso filho acordar de manhã. Almoçamos na rua, no shopping, num restaurante, no boteco da esquina. Mas em algum momento paramos para almoçar com nossos pais, nossos filhos, nossos entes queridos. Aquele momento em que nós paramos para brincar, sentar no chão, em volta dos nossos filhos, e trabalhar o lúdico com eles, ensinar um pouco sobre a vida, sobre o que nós estamos passando. Porque as atribulações do mundo não nos permitem fazer isso. Porque nós temos que buscar o ter. Esse é o momento de buscarmos o contrário, o ser. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que estamos passando por este momento, esses momentos difíceis? O homem, ao utilizar a inteligência, pode preservar-se. E se essa inteligência unir ao sentimento de caridade, o homem poderá beneficiar a si e ao seu semelhante. Então, nós temos que usar a nossa inteligência para se preservar. Mas ainda há aquelas pessoas que acham que se saírem não vai acontecer nada. Se não usarem máscara, não vai acontecer nada. Que aquilo só acontece com o vizinho, não vai acontecer comigo. Né? E aí vem um ensinamento de a gente cuidar não somente do nosso corpo, cuidar do nosso corpo físico, mas também cuidar da nossa alma. Porque entre o corpo físico e a alma, há uma dependência mútua. E importa cuidar de ambos. Então, não somente cuidar do corpo físico, eu tenho que preservar a minha vida, porque o bem maior que Deus nos deu foi a vida. Então, nós devemos preservá-la a todo custo. Né? Mas o corpo e a alma, elas têm uma dependência mútua. Então, nós temos que cuidar do corpo e cuidar da alma. Mas muitos de nós cuidamos apenas de uma parte de nós, que é o corpo físico. E esquecemos de a alma. Eu costumo falar nas palestras que nós somos anjos capengas. O que é um anjo capenga? É aquele que tem uma asa quebrada. Uma asa, ela consegue abrir, ter todo o seu esplendor. Mas a outra, não. Com uma asa quebrada, eu não vou conseguir alçar voos. Eu tenho que fazer o quê? Estruturar a outra asa para que ela se equilibre uma na outra. Então, o corpo e a alma. Os dois equilibrados, eu consigo alçar voos. Então, essa é a lição que o Evangelho do Cristo nos traz. Né? Cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidades. Então, a gente pode não só pegar Covid, mas outras enfermidades. Não só enfermidades do corpo físico, mas enfermidades da alma. E o melhor remédio, antes de qualquer outro, é a nossa vontade de querer ser feliz. A vontade de querer ser cada dia melhor. Né? Porque o corpo débil enfraquece. A imaginação doentia desestabiliza, debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença no corpo. Então tudo está ligado a um outro. Paulo, em cartas aos Coríntios, ele fala do nosso corpo espiritual. Então nós não temos somente o corpo físico, nós também possuímos um corpo espiritual, que nós chamamos de alma. Mas a alma é um espírito encarnado. Eu sou um espírito, assim como você é um espírito, momentaneamente habitando um corpo físico. E esse corpo físico é o meio para o meu desenvolvimento espiritual. Então, o meu corpo físico, ele é para o meu espírito. Assim como o meu espírito é para o meu corpo físico. Então, eu tenho que cuidar de ambos. Então, não somente do meu corpo físico, mas também como da minha alma. Para que eu possa progredir numa escala em que eu saia dessa condição que nós nos encontramos, ainda de espíritos infelizes. E encontrar lá no patamar que é a felicidade. Nada diferente da realidade que vivemos hoje. Que traz a importância que nós devemos ter a higiene
Quando é que nós pensamos de estar todo o tempo lavando a mão, passando um álcool gel? Antes do Covid, não pensávamos nisso, de cuidar da nossa higiene e do corpo físico, né? E o isolamento social? É um gesto de renúncia, porque fomos criados para viver em sociedade, né? E rodeado dos nossos afetos, das pessoas que a gente ama, dos nossos entes queridos, em benefício de um bem coletivo. Mas esse é o momento de entrarmos numa renúncia. Eu sei que é difícil, poucos dias, encontrei uma amiga que trabalha conosco no Centro Espírita, que participa da reunião mediúnica, eu sou padrinho da irmã dela, e não podemos nos abraçar. Não podemos nos abraçar como fazemos todas as segundas-feiras antes dos trabalhos que a gente realiza. Né? E nós costumamos nos abraçarmos, nos beijarmos, nos saudarmos, e agora nós olhamos a pessoa, só diz assim de longe, oi, tudo bem, como é que estão as coisas? Então, é uma renúncia que, por enquanto, nós temos ainda que exercitar. Então, nesse momento, o que nós podemos fazer para sair dessa condição que nós estamos passando? Ouvir Deus. Como eu ouço Deus? Às vezes me perguntaram uma vez, como é que eu faço para ver Deus? Eu digo, sai na rua. Sai na rua olha no espelho. Olhar no espelho, você vai ver Deus. Porque você está vendo a sua criação, que somos nós. Então eu trouxe uma mensagem para que a gente possa refletir nesse momento e buscar esse momento que nós estamos passando, de dificuldades, de medos, e buscarmos refletir um pouco cada vez mais, porque nós estamos passando isso. É o momento de ouvirmos Deus. Então, a mensagem diz o seguinte: são muitos os que recorremos a Deus nas horas difíceis. As dores que nos chegam, os desafios que a vida propõe, dificuldades que parecem intransponíveis. Nenhum de nós se pode dizer imune a dias tempestuosos. Tamara, me fala quando tiver um tempo, tá? Tá. Isento de tribulações intensas, dessas capazes de tirar o chão que pisamos. Para uns, é o amor que partiu de retorno ao mundo espiritual, deixando imensa e pungente ausência. Para outros, a doença que se instala irreversível, minando a saúde, desmoronando planos futuros, obrigando a repensar as páginas próximas da vida. E tantos que se desesperam pelas dificuldades financeiras, pelo emprego que não surge, pelas necessidades materiais que acumulavam. Nessas horas, com o coração transbordando de desespero, as esperanças minguando e a mente atribulada, recordemos a buscar a Deus. Alguns, através das orações repetidas incessantemente, quase como uma mantra, convidando e provocando a concentração. Outros, nos despimos das fórmulas prontas para fazer da oração a conversa com o Pai. Diálogo informal, livre, como se fosse um desabafo. Outro ainda, mal conseguimos formular ou organizar o pensamento. Apenas suplicamos ao Pai orientação, discernimento, roteiro ou rumo. E assim mesmo devemos fazer. Nas dificuldades maiores, não há melhor refúgio do que a oração. Não existe melhor conselheira do que a prece. Não há melhor possibilidade do que a de buscar inspiração junto ao Pai. Porém, em nosso desespero, esperamos a resposta imediata. A prece muitas vezes se segue a ansiedade, na expectativa de que as respostas cheguem logo, explícitas, claras e palpáveis. Nos transbordar de nossas necessidades, quanto mais desespero, ansiamos pela resposta rápida da divindade. Esquecemos de que Deus precisa do nosso silêncio, a fim de que se fazer ouvir em nossos corações. Dessa forma,
Após a rogativa ao Pai, guardemos-nos em silêncio interior. Refugiemo-nos na balbúrdia externa. Busquemos diminuir o tumulto interno que carregamos. Somente assim, no silêncio da alma, conseguiremos escutar a resposta de Deus. Somente quando nós mergulhamos em nosso mundo íntimo, teremos a possibilidade de encontrar esse elemento básico, sustentador da vida que provém de Deus. Após as nossas preces, busquemos nos guardar em nosso íntimo, refugiemos-nos na fé, na certeza de que o Pai nos oferecerá o melhor no momento certo, na medida adequada. E ali, em nossa intimidade, Deus nos trará as respostas e tranquilidade para os nossos anseios. Mesmo Jesus, na sua pureza incomparável, buscava o silêncio interior. Após a jornada estafante junto à turba, a fim de reencontrar-se com Deus. Façamos o mesmo. Busquemos o silêncio íntimo, a fim de que possamos ouvir Deus e possamos entender a sua resposta ao nosso pedido de necessidade. Palavras de Joana de Ângelo. Então veja que esse é o momento necessário para que nós possamos ouvir Deus, porque nós devemos, no meio das atribulações de nossas vidas, daquilo que nós passamos nesse momento pandêmico em que vivemos atualmente, nós devemos buscar o silêncio interior. Começamos a fazer como Santo Agostinho fez. Perguntava à sua própria consciência: o que foi que eu fiz hoje que alguém poderia ter falado mal de mim? Qual foi a atividade que eu poderia ter finalizado e com preguiça não fiz? Que eu poderia ter feito algo de errado que eu poderia ter feito de outra forma? Então, dessa forma, Santo Agostinho começou a identificar em si aquilo que ele precisava melhorar. É o trabalho de autoconhecimento. E o trabalho de autoconhecimento, ele passa por 3 etapas. A primeira etapa é você encontrar em si aquilo que precisa melhorar. Fazendo esse exercício de consciência. O que foi que eu fiz hoje que eu poderia ter feito diferente? Será que eu tratei Tamara de uma forma rude, que eu poderia ter tratado ela de outra forma? Então esse é o exercício que eu vou começar a fazer na minha consciência para identificar aquilo que eu preciso melhorar. Feito esse exercício nessa primeira etapa, nós passamos para a segunda. Na segunda etapa, eu vou aceitar aquilo que eu encontrei em mim. Aquele exercício que eu fiz, que eu encontrei hoje Itamara e tratei ela de uma forma rude. E aí, nesse exercício de lembrança, na minha consciência, eu percebi que eu tenho orgulho. Sou uma pessoa orgulhosa. Tratei ela daquela forma, isso foi puro orgulho meu. E aí eu começo a reconhecer que eu sou orgulhoso. Então é a aceitação. E aí passa para a última etapa, que é a reparação. Chegará um momento que eu encontrarei com Tamara e falarei para ela: oi Tamara, desculpa por aquele dia. Eu não estava num dia bom, estava difícil, eu não pensei no que eu falei, te tratei de uma forma rude. Eu te peço perdão, eu te peço desculpa por ter falado algumas coisas rudes para ti. São os 3 processos em que, nesse momento, se eu continuar nesse exercício, eu estou galgando um degrau a mais na minha evolução. Porque eu já estou conseguindo, dentro de mim, diluir, aos poucos, em conta-gotas, o orgulho dentro de mim. Em atitudes em que eu percebo que eu encontro em mim o egoísmo, eu vou trabalhar nesse processo de conta-gotas para diluir o egoísmo dentro de mim. E assim as outras vicissitudes que eu vou encontrando. E aí você vai, né, subindo um degrau maior, né, até chegar na posição que você quer, no seu alvo, que é a felicidade. Então, quando Jesus nos traz o ensinamento lá no Sermão do Monte, ele nos ensina esse degrau. E o primeiro ensinamento que ele nos traz é: bem-aventurados os humildes. Então eu tenho que conquistar a humildade de reconhecer aquilo que eu preciso melhorar. Quando eu reconheço, quando eu faço essa humildade e reconheço,
Já está no tempo, né? Só Já estou lembrando. finalizando. Tá, só finalizando. Então, quando eu encontro em mim essa humildade de reconhecer aquilo que eu preciso melhorar, é o primeiro passo que eu estou fazendo para me tornar um homem de bem. Se tornando um homem de bem, eu vou ser aquele detentor da terra. Serei um manso e um pacífico no futuro. E aí herdarei a terra. Ficarei aqui para ajudar aqueles que necessitam. Ai, tá E você, ótimo. Tamara? Eu sempre coloco aqui um momentinho para perguntas, só que eu acho que nem vai dar para colocar por conta do nosso tempo. O papo estava bom, a palestra estava boa, fui deixando É fluir. tempo, ele vai fluindo, a gente perde o tempo. Esquece E é dele. muito rápido. É É muito, verdade, é essa verdade. hora acaba correndo muito rápido. Mas eu É, agradeço muito bom o convite, foi uma maravilha, maravilhoso, né? Eu estava sentindo falta das palestras, ainda estou sentindo. E agora, como nós estamos nesse momento de utilizar a tecnologia, se faz necessário a gente usar dela. é verdade. E a gente também agradece muito por você ter aceitado aí. Desculpa aí pelos erros técnicos no início. Não, tudo bem, isso acontece. E muito obrigada, Robson. Eu que agradeço, meu amor. Com Muito certeza. obrigado a todos que estão Próximas. nos acompanhando, tá? Espero estar novamente com vocês em outra live, né? Agora a modinha, são a modinha das lives. Essas são as lives do bem. Então eu espero que tenha mais lives iguais a essa e que a gente possa esclarecer cada vez mais o momento que nós estamos passando. E E é ainda isso. bem que essas lives agora do bem estão realmente tendo público, né? As pessoas realmente estão procurando respostas, estão procurando uma melhoria interior. É tudo que você falou aí. Que bom. Obrigada, Robson. Boa Eu que noite. agradeço. Boa Tudo noite. Fiquem bom. todos com Deus. Um beijo no coração de cada um. Tchau. Tchau. Agora eu vou continuar com a leitura dos nossos avisos, mas antes a gente vai fazer a nossa prece, a nossa vibração, né? Gostaria de lembrar novamente quem tiver com a água, tá? Para a gente pedir a fluidificação para a espiritualidade. E agora eu quero convidar a todos a fechar os olhos, pensando em nosso divino, amado Mestre Jesus, em tantos ensinamentos que ele deixou, em tudo que aprendemos na nossa palestra de hoje, com o nosso amigo Robson. Agradecemos por hoje termos a tecnologia para nos ajudar a continuar com o estudo do Evangelho do Mestre. E gostaria de pedir ao nosso Mestre Jesus, juntamente com a espiritualidade superior do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, que possa, nesse instante, se dirigir à casa de cada pessoa, realizando uma limpeza, retirando todos os miasmas, energias negativas e deletérias, limpando o corpo físico, perispiritual e cobrindo o lar e os corpos de cada um com luz, com paz, com perseverança, com amor. E agora que estamos devidamente limpos, devidamente revigorados, nós pedimos que as águas possam ser fluidificadas, com a medicação necessária para o bem-estar físico e espiritual de cada família que nos ouve, de cada pessoa. E que essas palavras, esse amor do nosso Mestre possa tocar os corações e as mentes de cada um, levando a todos a procura por esse melhoramento espiritual, por essa reforma íntima tão falada aqui por nós. E que tudo que está acontecendo não seja em vão, que todos possam levar pelo lado bom, aprender mesmo na dor. E ter esse amparo e esse consolo do nosso Mestre, que nunca nos desampara, que sempre segura a nossa mão. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja.
E agora eu vou falar rapidamente. Vamos tomar água, gente, vocês estão em casa. Vamos falar rapidamente sobre os nossos trabalhos, tá certo? Eu vou colocar aqui os trabalhos que a gente está exercendo aqui na casa, só um minuto. Vamos lá. Nós continuamos com os estudos do Evangelho às quartas-feiras às 20 horas e aos sábados às 18 horas, que é esse estudo que foi feito aqui hoje. E ou a gente faz o estudo do Evangelho ou tem alguma palestra edificante para vocês. Nós também temos os grupos de estudo. Quem quiser participar, entre em contato conosco no nosso Instagram para que a gente possa incluir vocês no WhatsApp para ter acesso aos links para os estudos, tá certo? Temos o CMEI às terças-feiras, temos também o estudo de sexta-feira, Livro dos Espíritos no Mundo Maior e Revista Espírita, e temos o estudo do sábado das obras de Ivone. Além disso, temos também a evangelização que acontece por meio de live aqui no Instagram. Já tivemos a evangelização hoje, maternal, primeiro ciclo e segundo ciclo. A juventude está acontecendo por meio de videoconferência, também aos sábados. E temos o ciclo de paz, que também acontece aos sábados por videoconferência. Quem quiser participar é só entrar em contato conosco pelo direct. Entre em contato conosco pelo direct, tá certo? Que nós colocamos o link para que vocês possam participar. E temos ainda a evangelização de gestantes e bebês, que acontece aos domingos às 10 horas por meio de live aqui no Instagram também do Ivone Pereira. Continuamos com atendimento fraterno virtual. É só acessar o site www.iap.org.br e na aba Atendimento Fraterno, que um trabalhador irá conversar com vocês, irá explicar. E continuamos ainda com as nossas campanhas, né, de cestas básicas, materiais de limpeza, para podermos fazer as peregrinações, podermos auxiliar idosos, gestantes, pessoas de baixa renda que estão passando por muitas dificuldades nesse momento de pandemia. E também sempre colocamos que precisamos de EPIs, álcool 70, para que possamos continuar com esse trabalho de levar esses itens para essas pessoas, porque os trabalhadores também têm que ir preparados para que não haja nenhuma transmissão. Certo? E são esses os nossos trabalhos. Quem quiser participar, por favor, entre em contato conosco pelo direct. O Edmilson está colocando aqui o WhatsApp dele. Eu vou até anotar, Edmilson, para poder falar com você, tá? Mas quem quiser entrar em contato conosco pelo direct, nós damos todas as orientações e passamos todas as informações sobre os nossos trabalhos. E temos também as publicações aqui no Instagram, no Facebook, no nosso site, falando sobre todos os trabalhos que continuam, tá certo? Eu agradeço a todos vocês por terem participado, terem continuado conosco até agora. E na próxima quarta teremos mais uma live aqui de estudo do Evangelho com algum trabalhador que virá aqui conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite, bom final de semana, que Deus abençoe. Um grande abraço.